Prédio na zona sul de Aracaju é interditado parcialmente após apresentar riscos na estrutura. São 13 horas e mais um minuto, é para lá ao vivo que nós vamos agora com a repórter Vitória Costa. Vitória, primeiro uma ótima tarde para você. Onde é que fica esse prédio? O que é que aconteceu? Qual o risco que essa estrutura apresenta para os moradores? Boa tarde, Fábio. Agora boa tarde a todos que nos acompanham. Esse prédio ele fica no bairro Jardim, zona sul aqui de Aracaju, e essa interdição ela acontece muito no sentido de evitar um problema futuro. Essa reclamação, essa solicitação chegou até o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Sergipe, e partiu dos próprios moradores, e o CREA então fez a solicitação dessa interdição para a Defesa Civil. Para a gente entender melhor, conversamos agora com o Dilson Luiz, ele que é presidente do CREA, também engenheiro. Boa tarde. Começa explicando para a gente como que surgiu essa solicitação dos moradores, eles informaram sobre esses problemas, quais problemas estruturais seriam esses? Boa tarde a todos, boa tarde, Fábio. Chegou ao nosso conhecimento através de um laudo de vistoria que o condomínio apresentou para o CREA, registrou lá, fizemos a análise dele e constatamos que tínhamos algumas patologias que incidem em reparos estruturais. Então, como o CREA não pode fazer a interdição, nós contamos sempre com o apoio da Defesa Civil, a Prefeitura, através da IMURB, ou o Ministério Público. Então, nesse momento, passamos então para a Defesa Civil, para que fizesse a vistoria local, e claro, lá eles detectaram realmente que nós temos uma fragilização na ferragem em parte do estacionamento, por conta da questão da piscina, vazamento na piscina. Isso decorre geralmente por falta de manutenção preventiva, que os condomínios devem se ater a isso, Os síndicos principalmente, é responsabilidade do síndico cuidar dessa manutenção. Então, quando ela não é feita, acontecem esses vazamentos contínuos, e como lá a laje da piscina é no pavimento superior, acima do estacionamento, então a movimentação inclusive do concreto ela é dimensionada para isso, mas com o tempo a manta deve se rasgar, porque a manta tem uma validade, o rejunte da cerâmica também ele pode se desprender com o tempo, e por isso precisa da manutenção preventiva. Os laudos que a IMURB deve exigir a cada 5 anos, deve constar esses dados, Então a gente tem uma carência muito grande na avaliação desses laudos, que a gente tem levado muito adiante essa questão desde a gestão anterior e agora com mais ênfase, para que sejam feitos realmente os laudos atendendo a legislação municipal de manutenção predial. Então o laudo justamente serve para isso e evitar esse contratempo, que de forma preventiva deve estar sendo agora interditado para que se façam as intervenções necessárias e não venha ter risco para a sociedade, para aqueles moradores, os transeuntes que guardam veículos dentro daquela garagem ou que transitam ali nela. Então a preocupação nossa sempre é proteger a sociedade, E claro, indicando o contrato de um profissional habilitado para que ele dê a solução a esse caso também. Esse caso é uma área de engenharia realmente que precisa ser analisada e dado o seu devido remédio para o momento. Só para a gente frisar aqui, como falamos, é uma interdição parcial, ou seja, parte do prédio. Qual parte exatamente seria essa? Olha, no laudo ele demonstra lá, na vistoria que foi feita pelo profissional, não só essa fragilização do concreto na garagem do condomínio, em parte da garagem, que fica abaixo da piscina, mas também desplacamento de cerâmica da fachada. Então são 2 itens, que o desplacamento também é um risco, porque pode desplacar uma cerâmica em altura elevada e cair sobre um transeunte, não só dentro do prédio como fora, de acordo com o vento, essa placa caindo, ela pode ser jogada a vários metros fora do condomínio. Então, por isso, essa necessidade que se faça intervenção imediata para proteger todos que passam por aquele local. E por fim, para a gente tranquilizar os transeuntes, os moradores, segundo a Defesa Civil, não há risco de desabamento. Essa é uma informação que a princípio procede, Procede, não é um risco de desabamento, A estrutura, quando é calculada, ela é feita para durar mais de 50 anos. Então, não é um risco de desabamento, existe ali uma fragilização que precisa ser feita uma recuperação estrutural. Caso ela não seja feita e comece a agredir muito a estrutura, naquele ponto abaixo da piscina, sim, pode haver um colapso futuro, mas imediatamente não há esse risco.
Muito obrigada, então, pelas informações, Fábio.